É a minha segunda mensagem que eu falo a respeito de ansiedade e hoje passos para vencer a ansiedade. Para tanto, eu quero convidar vocês para acompanharem com os olhos e refletirem com o coração. Isso aqui é muito importante. É uma das partes mais importantes da mensagem, que é a leitura da palavra que nós vamos fazer. Então, leia, mas guarde. A palavra de Deus diz assim, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Posso fazer uma confissão aqui? Na verdade, é um pecado, mas eu tenho que confessar. Eu não posso guardar isso só para mim, tem que compartilhar com alguém. Podia ser com uma, né? Mas já que estamos bastante gente aqui. Brasil e Noruega. Oitavas de final. Nós precisávamos vencer aquela partida para continuar adiante. E você não veio ao culto naquele dia. Eu vim. E preguei naquela noite. Quer dizer, parece que há tempos atrás, quando se foi fazer a nossa escala, alguém olhando e falou assim, esse dia aqui é um dia muito especial. E eu aqui, coitado, não percebeu nada. E estavam fazendo aquela... Mas eu vou dizer uma coisa para você, apesar de, durante a mensagem, eu falei, eu vou pregar, mas eu vou vibrar quando um rojão explodir, quando alguém falar alguma coisa na rua, e naquela oportunidade ninguém falou nada, não teve rojão. E eu estava numa ansiedade aqui danada. Pois é, a resposta você já sabe. Não sabe. O Brasil não foi classificado porque você não veio à igreja, viu? Irmãos, quem é o seu herói nessa Copa? Por quê? Porque a gente vibrou no fundo, não com o nosso time que ficou devendo mais uma vez, mas com a Espanha. A Espanha que teve o melhor jogador, bola de ouro, a Espanha que teve o melhor lateral, a Espanha que ganhou, inclusive, o melhor jogador jovem, Cubarsí, 19 anos o garoto, foi campeão mundial. E nós, com aquela zaga, nada. Nós torcemos pelo Cristiano Ronaldo, não foi? 41 anos, mais nada. Alguns torceram pelo Messi, se bem que é difícil torcer pela Argentina. Mas ele vai completar 40 anos. Nada. E aí, eu fiquei pensando, quem é o nosso herói? O meu herói, vocês estão vendo uma foto que é do filme O Apóstolo Paulo.
não sei o nome dele, perdão. Mas o meu herói é esse homem aí. Uma das ansiedades que eu tenho é que quando eu chegar no céu, eu quero ter o prazer de conhecer Paulo. É o cara que eu vibro quando leio, quando eu estudo a respeito dele. E quando ele escreveu a carta que a gente leu aqui, Filipenses, ele estava com seus 60 anos. 60 anos. Ele veio a morrer 6 anos depois. No entanto, este homem, ele falando a respeito da ansiedade, haja vista que a morte, o sofrimento, estava batendo constantemente na sua porta, ele simplesmente, ao escrever àquela igreja e a nós, ele diz simplesmente: sejam alegres e vençam a ansiedade com a oração e ação de graças. Paulo, ele gostava muito do esporte. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 9, lá ele está falando a respeito da Olimpíada, do corredor, do boxeador. Ele curtia muito isso, mas ele não podia, não tinha tempo de acompanhar as Olimpíadas da sua época. No entanto, ele fala sobre ansiedade. E é interessante porque a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que a ansiedade está presente na vida das pessoas, quase todas elas. A minha primeira mensagem foi há um mês atrás, quando falei sobre Jesus descrevendo a ansiedade, dizendo: não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, beber, enfim. Agora Paulo diz: vocês não vão ficar ansiosos por coisa alguma. Mas Paulo, a gente replica, a vida, ela sempre nos surpreende com situações que nos levam à ansiedade. Às vezes nós ficamos enfermos, às vezes um desemprego, um problema financeiro ou familiar, enfim, estou aqui apenas levantando algumas coisas que por vezes vêm ao nosso encontro e trazem preocupações gigantescas. Agora, não pense que isso acontece com pessoas que não têm muito daquilo que nós chamamos de fé. Não. A ansiedade está presente nos grandes homens e mulheres de Deus. Por exemplo, quando você lê, estuda a respeito de Moisés e de Elias, dois grandes homens do Antigo Testamento, eles, exaustos e oprimidos, eles chegaram a pedir para morrer. Ninguém pede para morrer se não está com um problema sério de ansiedade e angústia. Davi, cujo salmo nós já lemos aqui hoje, canções que nós tivemos com base até mesmo em suas palavras, em muitos dos seus salmos, ele expressa o abatimento da alma, ele mostra o seu coração em profunda agonia. Lembra-se de Ana, que veio a ser a mãe de Samuel? Ela ia todos os dias ao templo, ansiosa por ter um filho e não podia. Lembra-se de Jeremias, conhecido como o profeta chorão, que lamenta amargamente a sua dor. Ele escreve, inclusive, um livro chamado Lamentações de Jeremias. Por que não falar do próprio apóstolo Paulo, que nós estamos lendo aqui parte da sua carta hoje, que confessou temores internos e angústias externas? A própria história da igreja, ela mostra um personagem chamado Charles Spurgeon,
um dos maiores pregadores que esse mundo conheceu. No entanto, ele lutou com a depressão durante quase toda a vida. Aí eu paro por aqui e pergunto, e você? Você tem alguma ansiedade? A ansiedade tem também os seus efeitos, que são diversos. Insônia, taquicardia, fadiga, irritação, dificuldade de concentração e os casos mais graves, angústia. E é interessante porque você pode diferenciar o que é uma ansiedade e o que é uma angústia. Ansiedade é aquilo que ainda não aconteceu, mas você já está ali sofrendo. Angústia é quando aquilo aconteceu e agora, o que vamos fazer? Não sei qual fase dessas você possa estar vivendo, mas eu quero chamar a sua atenção para esse segundo ponto. Aprenda a enfrentar os desencontros da vida. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E nesse texto, a partir do grego, nós temos aqui um imperativo. Em outras palavras, nós temos aqui um mandamento. E é um mandamento para a igreja, é um mandamento para as pessoas cristãs. E isso nos diz que se eu vivo ansioso como discípulo, como uma discípula do Senhor Jesus, se eu vivo assim, é porque o fruto do pecado, que é a ansiedade, por vezes ela está vencendo. E nós começamos a entender como o pecado tem essa pressão e ela é violenta. Por exemplo, por volta de 6 anos após escrever Filipenses, Paulo foi executado, morto, por Nero, em Roma. Na primeira prisão, que é quando ele escreveu Filipenses, ele escreveu outras 3 cartas, ao total 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas de repente esse homem é solto, depois preso novamente, e aqui sendo executado por Nero em Roma. E onde eu quero chegar? Até mesmo os mais bem preparados terão de aprender a enfrentar os desencontros da vida. Senão, aquilo que é uma ansiedade poderá se transformar numa angústia, poderá ainda se transformar num pânico, numa depressão ou numa enfermidade moderna, burnout, que muitos que vivem e trabalham no mundo corporativo estão enfrentando hoje e, inclusive, na Igreja de Cristo. Há muitas pessoas que estão trabalhando na igreja e que estão esgotadas. E aí, numa perspectiva bíblica e espiritual, a ansiedade, ela cresce quando perdemos de vista a soberania, quando nós perdemos de vista a bondade, o amor de Deus. Por quê? Porque ela nos faz imaginar cenários trágicos, ela nos desconecta com o presente e nos escraviza ao medo daquilo que pode acontecer. E você? Agora, a ansiedade não é sinal de incredulidade absoluta. Não é. Jesus no Getsêmani, o Evangelho diz
que ele suou sangue por causa da sua profunda angústia. Agora, tudo isso nós entendemos aconteceu com Jesus para que pudéssemos descansar sob a sombra da sua cruz. E eu estou dizendo isso para que você entenda que Ele sabe, Jesus sabe o que nós sentimos. E Ele nos chama para encontrarmos nele o descanso que o mundo não pode dar. Aliás, não foi Jesus quem disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Não foi ele? Pois bem, Paulo, um pouco diferente do Senhor Jesus, ele traz palavras semelhantes, porque numa carta com 4 capítulos, se não me engano, Filipenses tem 4 capítulos, e ele, por 17 vezes, ele diz na carta: alegrai-vos sempre no Senhor. O cara está preso, gente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe, há a ansiedade que não vem por problemas espirituais. Quando isso acontece, nós precisamos procurar médico, terapia. Aliás, todos nós podemos procurar médico e terapia. Isso não é pecado, por favor. Tá bom? Porque a gente falando daqui, as pessoas pensam que não, é só a Bíblia, é só o Evangelho, é só oração. Não, nós podemos. No final eu mostro para vocês o porquê nós podemos. Mas quando a sua mente não consegue se desligar de jeito nenhum, aonde você vai, a ansiedade está junto, ali, corroendo a sua mente. É bom você procurar ajuda médica para auxiliar. Porque Paulo, quando trata desse assunto, ele não diz, não fiquem ansiosos nunca. Não. A afirmação dele é diferente. Ele fala, não andem ansiosos. Ou seja, um crente em Jesus, ele não pode ficar constantemente ansioso e preocupado. Não pode. Alguma coisa está errada. E quando isso acontece, talvez você não está conseguindo compartilhar isso com outra pessoa. Você não está levando esse caso para alguém mais experiente te ajudar, ou levar esse caso para Cristo. Pois em Cristo nós podemos vencer a ansiedade. E quando eu digo isso, vocês certamente sentados aí perguntam, mas como? Como? E aí eu sou obrigado a buscar a resposta com Paulo, alguns passos. E o primeiro deles é, você vence orando corretamente. Foi o que Paulo disse no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo em grego, sabe o que significa? Exatamente, em tudo mesmo. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso daqui Paulo fala profundamente ao meu e ao seu coração, porque quem é discípulo de Jesus, tem ou deveria ter o hábito de orar. Sabia disso? Ei, você, membro da igreja, que se diz discípulo de Jesus, você precisa orar.
Mas, Eduardo, você precisa orar. E o que eu estou aqui dizendo não é uma fórmula mágica. Estou ansioso, vou orar e vai acabar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não confunda as coisas, por favor. É interessante que John Piper, ele diz que orar com fé não significa que tudo quanto pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Ele vai ajudar da melhor forma. Agora, nós não sabemos se é conforme aquilo que nós estamos orando. Mas eu quero continuar na oração. Por quê? Porque tem gente que, além de não orar, quando ora, o faz muito depois de a ansiedade começar. Orar é dizer a Deus desde o início da angústia que nos assola. Eu gosto muito de Henry Nouwen, quando ele diz que orar é abrir espaço todos os dias para Deus falar conosco. Todos os dias. Eu vou um pouco mais além. Pegando as palavras do Senhor Jesus, orar é entrar no quarto. Não é Jesus que diz, ore lá no seu quarto, entre no seu quarto e em secreto, ore ao seu Deus, e Deus que está em secreto, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai falar com você, orar. Mas onde é o nosso quarto, irmãos? Talvez o quarto de oração, o seu quarto de oração, possa ser até o seu quarto, mas pode ser o escritório, pode ser um parque, pode ser um monte para aquele que gosta de orar no monte, não importa. O que vale a pena nós entendermos é que nós precisamos de um lugar para diariamente estarmos na presença de Deus. Veja, não se trata aqui de qualquer tipo de oração. Aquela oração vazia, aquela oração mecânica ou apressada, mas é uma oração completa, viva, que inclui a súplica e que inclui também ação de graças. Ah, Eduardo, eu não faço tudo isso na oração. Tudo bem. Mas Paulo está dizendo, em tudo, ore, em tudo, você pode suplicar, em tudo você pode ter ação de graças ou gratidão. Em tudo. Não importa o que você passe. Suplicar é clamar de todo o coração. Trago à lembrança de vocês novamente Ana, a mãe de Samuel, que ela foi ao templo, conforme diz o texto, com a alma despedaçada por sua infertilidade e em lágrimas silenciosas. Ela suplicou a Deus por um filho. Foi assim. Ela só tinha Deus porque o seu pastor não a entendia. O seu pastor a viu orando no templo. Ele falou, o que se passa, mulher? Você está bebendo? É? Porque ele está aí falando pelos lábios sem nenhum som? Lágrimas, oração silenciosa. E Deus estava ouvindo, e Deus ouviu a oração dela, e lhe concedeu Samuel. Vá aprendendo alguma coisa aí, irmão, irmã. Quando perseveramos em oração, Deus se manifesta de alguma forma. Repito. Quando nós perseveramos em oração, no nosso quarto, no nosso dia a dia, Deus se manifesta de alguma forma. E Paulo diz, com ação de graças. Que é isso, Eduardo? Que é isso? Eu ajudo você. Se eu dissesse,
Você que tem um motivo de ação de graças, pode vir aqui à frente e compartilhar com a igreja. Eu garanto que muitos, para não dizer a grande ou todos vocês, teriam algum motivo para compartilhar. De gratidão. Tem ou não tem? Aliás, o velho hino já dizia: conte as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Portanto, leia a Bíblia, ouça Deus falar e ore, suplique e encontre motivos de gratidão. Sabe qual será o resultado? Olha o resultado aí. E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu orar, suplicar e agradecer, a paz de Deus virá. E é interessante que quando a gente fala a respeito da paz de Deus, nós chegamos à conclusão de que nós temos uma paz permanente que vem quando nós somos salvos. Lembra do que Paulo falou em Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificado significa salvo. No tribunal da eternidade, nós fomos declarados salvos. Justificados, pois nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo está falando de uma outra paz, de uma paz que vem como resultado da nossa oração. E quando você fizer isso da forma correta, a paz de Deus, que é uma outra paz, virá para nos abençoar. Essa paz é que nos ajuda a enfrentar a ansiedade. E muitos, apesar de salvos, não têm essa paz. Sabe por quê? Porque não oram. Vou repetir. Tem muito crente que tem a paz que recebeu quando creu. Mas tem muito crente que não tem a paz de Deus, porque não ora. Ou não ora corretamente. Em segundo lugar, em Cristo nós podemos vencer a ansiedade pensando corretamente. Se a primeira parte é orando corretamente, em segundo lugar, você vê no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É pensar o quê? É pensar de forma correta. Porque, como eu já disse, a ansiedade, ela segue a mente. Aonde você vai, a ansiedade está junto. E está querendo atrapalhar. Por isso, nós temos que ocupar a nossa mente com essas virtudes do versículo 8. Pense em tudo que é verdadeiro. Se você tem dificuldade, vá para a Bíblia que você vai encontrar a verdade de Deus lá. Pense em tudo que é nobre. Em outras palavras, não viva ocupando a sua vida com coisas vulgares ou cínicas ou fúteis. Ocupe a sua vida com aquilo que inspira reverência, tudo aquilo que for correto. Aponta para a justiça de Deus. Aquilo que é conforme a vontade de Deus é o correto. Aquilo que é puro, amável, de boa fama.
Com o que você mais ocupa a sua mente hoje? Eu estou em silêncio aqui, provocando vocês, para vocês pensarem. Porque eu não sei quanto a você, mas quando eu vou e entro num vagão do metrô, quando eu estou numa antessala esperando uma consulta médica, quando eu estou na igreja, não aqui, mas fora, o que mais a gente percebe são as pessoas olhando para o celular, para a rede social. Eu já vi namorado e namorada namorando, cada um com o seu celular. Coisa mais estranha, para mim. Eu digo isso porque eu quero dizer para você que a rede social, e se não fosse eu não teria meu celular do meu lado aqui, ó. A rede social, ela às vezes ajuda, mas na maioria das vezes ela atrapalha e muito. É difícil viver uma experiência com Deus misturada com o espírito do mundo. Eu não estou dizendo para você calar o seu celular, para você jogar fora o seu celular. Eu só estou querendo dizer para você qual foi a última vez que você leu um bom livro? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia parando, lendo e estudando como se deve? Qual foi a última vez? Olhando para Paulo, a gente começa a prestar atenção nas suas palavras, entendendo que por vezes nós não oramos e nós não aproveitamos Deus na sua palavra. E nesse sentido, o que vem à sua mente são aquelas coisas que vão alimentá-la. Por exemplo, e se eu não conseguir? E se eu não conseguir? Mas quando você está conectado devidamente a Deus, a palavra de Deus vai mostrar para você que Deus reina, que Ele cuida, que Ele guia, que Ele sustenta, e isso rejeita todos aqueles medos exagerados, aquelas fantasias destrutivas, comparações tóxicas e mentiras espirituais que minam nossa confiança em Deus. Eu exemplifiquei a vocês agora há pouco Jeremias. Uma vez eu li o profeta Jeremias e em seguida eu comecei a ler Lamentações, um livro curto. Confesso a você que eu li o primeiro capítulo e falei, meu Deus, o segundo capítulo deu ânsia. O terceiro capítulo eu estava quase pondo para fora tudo, quando de repente parece que Jeremias coloca a sua caneta do lado e ele deixa registrado o que nós temos hoje. Deixa eu trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e a sua misericórdia não tem fim. Portanto, estou convidando você a pensar corretamente. O terceiro, vivendo corretamente. O terceiro passo ele é interessante porque esse ensino está de acordo com aquilo que Paulo falou no versículo 9, que foi o último versículo que nós lemos. Ele disse, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E esse passo de viver corretamente envolve mais do que oração e reflexão, mas ele nos mostra
um viver de forma coerente com a palavra de Deus e coerente com aquilo que nós vemos na vida de outras pessoas, porque Paulo, ele chama atenção para ele e diz assim: aquilo que vocês viram em mim, pratiquem. Os filipenses, eles tiveram a oportunidade de ver como que Paulo reagiu quando ele esteve na cidade. Como ele agiu diante da palavra, como ele agiu evangelizando, como ele agiu quando foi preso, como ele agiu depois de sair da prisão, a ponto de, em pouco tempo em Filipos, ao sair, ele deixou uma igreja plantada, com Lídia, que estava ali tomando conta, junto com o carcereiro de Filipos que se converteu. Sabe o que é isso? Deus agindo. Por isso que eu digo para você nessa última parte, um dia desfrutaremos plenamente dessa paz. Nós estamos falando de um homem que era um exemplo vivo dessa paz. E eu faço você lembrar comigo, Atos 16. Porque enquanto Paulo esteve em Filipos, conforme registrado nesse texto de Atos 16, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou a prisão e a dor. Foram lá, pegaram Paulo, que estava pregando o evangelho, que libertou uma jovem escrava. Aí pegaram ele e Silas, bateram nele, açoitaram-no e o jogaram na prisão. Sabe o que diz Atos 16? Que quando eles estavam ali guardados naquela prisão, por volta da meia-noite, ao invés de ficarem reclamando, oh Deus, o Senhor viu o que nós fizemos e agora olha a situação que nós estamos vivendo. Não, irmãos, o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Por quê? Porque a paz deles estava enraizada em uma confiança firme na soberania de Deus. Eles não apenas criam naquilo, mas eles pregavam, viviam aquilo, e foi justamente isso que os filipenses viram e foram impactados. Qual é a sua ansiedade? E eu termino repetindo que isso não é uma fórmula mágica. Não é orar, acabou. Não. Isso é um estilo de vida. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz por nós, para que nós tivéssemos um estilo de vida diferente. Meu último exemplo do apóstolo está em 2 Coríntios 12, quando Paulo, um homem de oração, ele orou 3 vezes para Deus tirar um espinho na carne dele. Senhor, está doendo. Senhor, eu não consigo fazer com esse espinho. Senhor, sabe qual foi a resposta de Deus?
Não, Paulo. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi Jesus que lembrou para nós: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Um dia, tudo aquilo que você está enfrentando, um dia, vai passar. Confie nisso. Um dia, como eu já disse, Nero matou Paulo. Morreu o nosso herói. Na verdade, ele não morreu. Ele estava voltando para casa. Um dia, nós vamos voltar para casa. E tudo isso vai passar. Repito, quando buscar ajuda médica, eu respondo mais uma vez o que eu disse na primeira mensagem. Se precisar de ajuda, pode buscar a graça comum. Porque eu entendo que Deus concedeu a medicina, a psicologia, a psiquiatria e até a farmacologia para aliviar dores e restaurar equilíbrios que foram afetados por causas biológicas, por traumas e até esgotamentos. Nesse sentido, esses profissionais da saúde são usados para nos abençoar também. A Bíblia não condena o uso dos cuidados médicos, mas reconhece como parte da providência divina. O que eu quero agora é convidar você para louvar ao Senhor mais uma vez. Os passos você já viu. Quais são? Ore corretamente. Pense corretamente. Viva corretamente. Leia a Bíblia. Ore e agradeça.